Ok, então pessoal, o que eu gostaria de fazer na aula de hoje é continuar com esse tema aqui. Então a aula de hoje a gente ia dividir em duas partes, né? Primeiro completar isso que ficou faltando da última vez, sobre geração de amostras de variáveis aleatórias, e depois começar com o próximo capítulo, que é o capítulo sobre transformável. Ok? Tem algum comentário, alguma observação sobre esse plano? Então, na última aula, a gente terminou a última aula falando aqui sobre essa regra dos 3 passos para converter entre distribuições, né? A gente tem a distribuição de x. Então a gente tem todas as informações sobre x. A gente tem a CDF de x, tem a PDF de x, no caso de x ser contínuo, ou a PMF de x, no caso de x ser discreta. E a gente quer obter os elementos correspondentes para y. A CDF de x é fzão de x, xzinho. A PDF é f de x, xzinho. E a PMF é a probabilidade de x ser igual a x. A gente quer converter isso na fzão de y, fzinho de y, e probabilidade de y ser igual a yzinho. Ok? A gente quer fazer essa conversão de um para o outro. Por que isso é relevante? Né? Porque, por exemplo, no contexto de gerar amostras de variáveis, a gente vai ter uma distribuição uniforme, né? Que a gente tem geradores de números uniformes, né? Por exemplo, os números pseudo-aleatórios gerados pela combinação uniformes, e a partir disso a gente quer gerar distribuições quaisquer. Antes de recordar isso aqui que a gente mostrou na última aula, acho que a gente pode dar um bom exemplo, que é o seguinte, até para reflexão, ok? Vamos pensar nesse exemplo aqui, ó, que é um dos casos mais simples de conversão de uma distribuição em outra. Imagina que você tem uma moeda viciada. Você tem uma moeda viciada, ok? Que gera cara com probabilidade P e coroa com probabilidade menos P, ok? Aí a pergunta é, eu te dou uma sequência dessa moeda, cara, coroa, coroa, cara, cara, coroa, coroa, e assim por diante. E eu quero que você converta, eu não sei quanto vale P e o menos P, eu quero que você converta essa sequência em uma sequência I e D, onde cara acontece com probabilidade meio e coroa com probabilidade meio. Ou seja, eu quero fazer uma entre aspas, uniformização, ok? Uma homogeneização dessa série. Por quê? Porque se eu gerar uma série em que cara acontece com probabilidade meio e coroa acontece com probabilidade meio, eu sei que a partir disso eu gero o que eu quiser, ok? Então seria possivelmente uma solução em 2 passos. Primeiro eu gero no primeiro passo, a partir de uma amostra enviesada, uma amostra sem viés, em que cara acontece com probabilidade meio e coroa com probabilidade meio, e depois a partir disso, ok? Eu gero o que eu quiser. Aí eu queria saber, inclusive foi von Neumann que propôs essa primeira solução sobre como transformar uma sequência. Oi, Daniel, tudo bom? Uma sequência enviesada e uma sequência não enviesada. Então, Daniel, para recordar aqui o que a gente terminou na última aula, a gente apresenta aqui uma sequência, ok, em que cara acontece com probabilidade de P e coroa com probabilidade de menos P. Okay? Eu não sei quanto vale P. Eu quero, a partir disso, gerar uma sequência em que cara acontece com probabilidade meio e coroa acontece com probabilidade meio.
Aí eu queria saber sugestões de vocês sobre como resolver esse problema. Uma sequência onde na média vai ficar um meio para cada. Isso aí. É isso que eu quero. Nenhuma ideia? Você não sabe que um deles vai estar acontecendo demais? A gente sabe que um vai estar acontecendo demais. Então a Letícia está comentando que a gente sabe que um vai estar acontecendo mais do que o outro. E eu tenho que saber qual a diferença disso para quanto ele deveria acontecer. Então a Letícia está dando uma ideia, né, num sentido que é assim, pelo que eu estou entendendo, não sei se eu estiver errado. Mas a ideia da Letícia é, poxa, a gente sabe que um vai estar acontecendo um pouco mais que o outro. Então, a gente pode fazer análises estatísticas, por exemplo, testes de hipótese, inferências, para descobrir quanto vale P, né? E para saber qual está mais do que o outro. E depois, em função dessa nossa descoberta, ajustar, né? Para ficar correto. Essa seria uma possível solução. Ok? Essa solução da Letícia está alinhada com essa ideia de que a gente vai tentar inferir a distribuição de X, que é a distribuição dada, né? A gente vai saber, né, que cara acontece com uma certa probabilidade, P e coroa acontece com uma certa probabilidade. Professor, Oi! não escreve muito pra cima não, que essa área do quadro não tá dando pra ver na Aqui. coisa, por favor. Vê se melhor. Dá pra ver agora? Melhorou, mas agora não dá pra ver o resto do Não, tudo quadro. bem. Vou focar aqui, aí depois a gente volta pro resto, ok? Então, aqui, ó, a ideia da Letícia é assim. Vamos inferir essa PMF de X, ok? Porque se eu souber essa PMF, se eu souber que cara acontece com probabilidade de P e coroa com probabilidade de 1 menos P, eu tenho como gerar a CDF correspondente, né? A CDF seria uma coisa mais ou menos... Deixa eu ver se... A CDF seria uma coisa mais ou menos assim, ok? Então, se a gente botar aqui cara e coroa, por exemplo, cara sendo 1 e coroa sendo 2, ok? Então, cara vai dar um salto de P, coroa vai dar um salto de 1 menos P, e aí fica igual a 1 para sempre, ok? Então, aqui, essa altura aqui é igual a P, essa altura é igual a 1 menos P, e aqui a probabilidade de X ser menor ou igual que X, ok? Então, como é que é esse método da CDF invertida? Uma vez que eu consigo isso, agora eu sorteio um número entre 0 e 1, aí, se o número cair entre 0 e P, eu digo que é cara. Se cair entre P e 1, eu digo que é coroa. Então é claro que com probabilidade de 1 menos P vai dar coroa, com probabilidade P vai dar cara, então eu vou conseguir tirar amostras. E se eu fizer o contrário, né? Como é que seria a partir disso para gerar amostras de uniforme, né? Isso aqui a partir de uniforme gerar dessa. A partir dessa gerar uniforme, eu poderia bom, a gente poderia refletir, mas a gente pode aplicar aquela regra, né? Essa regra que está aqui é para distribuições contínuas, né? Teria que pensar na regra correspondente para distribuições
Bom, mas o fato é, a gente pode bolar uma estratégia para gerar amostras uniformes a partir dessa descrição. Como é que a gente poderia... Alguém tem alguma ideia? Seguindo essa sugestão da Letícia, alguém teria alguma ideia de como converter amostras de carne em coroa? Se eu soubesse quanto vale P1 menos P para números uniformes, não é bem números uniformes, mas para valores que seriam iguais a cara com probabilidade meio e coroa com probabilidade meio. Tem que fazer algum ajuste, concorda? Porque esse aqui é 1 menos P, eu tenho que, por exemplo, vamos assumir que 1 menos P é maior que meio. Eu tenho que de alguma maneira enxugar para isso aqui virar meio e isso aqui virar meio. Alguém teria alguma sugestão de como fazer isso? Tá claro o problema? É fácil a partir desse diagrama, a partir da uniforme, gerar dessa, mas como eu faria o contrário? Para a partir dessa, gerar a uniforme. Né? Alguém tem alguma sugestão? Alguém que tá... Fala. Acho que se a gente pegar a diferença entre meio e P, vai ter essa diferença. Aí com essa diferença ela vai também converter parte das vezes que aparece 1 menos P com essa diferença. Não sei se... Acho que é uma boa ideia. Qual é o seu nome? Guilherme. Então, Guilherme me deu uma ideia que é ver a diferença entre esses caras e 1 menos P. Eu acho que uma ideia parecida com essa seria, por exemplo, assume que 1 menos P é maior do que meio. Se 1 menos P é maior do que meio, vamos fazer com que ele também fique igual a P. Ok? Ou seja, vamos assumir que esse cara é maior do que aquele. Então a gente descarta. Ok? Vamos botar aqui. Vamos botar aqui para esse aqui também ser igual a P. Então, toda vez que vier cara, a gente atribui cara. Mas, quando der coroa, a gente tem que fazer algum ajuste para esse aqui também virar P. Então, quando der coroa, o que a gente faz? Com probabilidade P sobre 1 menos P, a gente aceita. E com probabilidade 1 menos P a gente rejeita. Essa acho que seria uma solução. Que é exatamente alinhada com a ideia do meio para... Né? Então esse método, pessoal, se chama método da aceitação-rejeição. Ok? É um método alternativo ao método que a gente vai apresentar hoje. Então tem pelo menos 3 métodos para gerar amostras de variáveis aleatórias. Um se chama aceitação-rejeição. O outro é Markov Chain Monte Carlo, que vai ser coberto no capítulo 5, e o outro é o método da inversa da CDF, que é o que a gente vai cobrir na aula de hoje. Ok? Esse método da inversa da CDF, ele é útil para converter de uniforme para qualquer coisa, e não o contrário, de qualquer coisa para uniforme. Ok? Professor. Opa! Você poderia explicar de novo essa questão? Como é que funciona esse da aceitação e rejeição? Eu ainda não entendi muito bem qual é a ideia. A ideia é assim... Por que funciona? A gente está apresentando ele nesse caso particular, mas a gente pode apresentar também, tem na Wikipedia, em outros lugares, a versão geral dele, ok? Mas a ideia dele é assim, vamos olhar nesse caso particular. Vamos assumir que 1 menos P é maior do que P. Então a gente precisa de alguma maneira ajustar essas amostras, porque se 1 menos P é maior do que P, eu vou estar tirando mais amostras de coroa do que de cara, né? Então, uma forma bem intuitiva de resolver isso. Quando der coroa, eu quero desprezar esse pedaço daqui, certo? Esse pedaço daqui que está me atrapalhando. Então, quando der coroa, com probabilidade, qual é essa diferença daqui? É 1 menos P, né? Que é 1 menos 2P. Então, quando der coroa,
com probabilidade 1 menos P, 1 menos 2P sobre 1 menos P, eu vou desprezar. E com probabilidade P sobre 1 menos P, eu vou aceitar. Porque aí agora eu vou aceitar cara com probabilidade P, né? Eu vou aceitar cara, então vamos ver qual vai ser quando der cara, eu aceito. Ok? Então eu vou para cada, a gente pode pensar assim, para cada 100 lances, ok? Para cada 100 lances, eu vou ter 100 vezes P caras, 100 vezes, na média, né? Na média, eu vou ter 100 vezes P caras, eu vou ter 100 vezes 1 menos P vezes P sobre 1 menos P coroas aceitas, né? E vou ter 100 vezes 1 menos P vezes 1 menos P sobre 1 menos P coroas rejeitadas. Claro que a soma tem que dar 100, né? Então, P, esse daqui, ó, botou 1 menos P em evidência, fica... aqui vai cortar esse com esse, soma 1 menos P mais P, a soma dá 100, claro. Ok? Então, depois de 100 lances, eu vou ter, ok? 100 vezes P caras, 100 vezes P coroas aceitas e 100 vezes 1 menos P coroas rejeitadas. Então eu vou ter o que eu queria, porque a média do número de coroas aceitas e rejeitadas vai ser a mesma. Fala, Guilherme. Eu entendi o resultado final dessa fração, mas qual foi a motivação para você calcular? Tipo, 1 menos P vezes P sobre 1 menos P? É porque é o condicional. Eu condicionei que deu coroa. Então, qual é a minha probabilidade de aceitar dado que deu coroa? É igual a probabilidade de eu aceitar e ser coroa sobre a probabilidade de ser coroa. A probabilidade de ser coroa é 1 menos P, a probabilidade de aceitar e ser coroa é exatamente o que está aqui, né? É 1 menos P vezes... mas a minha motivação aqui foi dizer que essa probabilidade de aceitar, dado que dá coroa, tem que ser igual a probabilidade de aceitar e da coroa vezes a probabilidade... A minha motivação era dizer que a probabilidade de aceitar dado coroa vezes a probabilidade de coroa, ou seja, a probabilidade de aceitar e ser coroa tem que ser igual a probabilidade de aceitar e ser cara. Ok? Essa era a minha motivação, a minha equação básica é essa, né? Porque a minha probabilidade de aceitar e ser coroa vai ser igual ao número final de coroa, a probabilidade final de coroa. E a probabilidade de aceitar e ser cara é o número final de caras. A probabilidade de aceitar e ser cara, eu falei que é igual a P, porque toda vez que der cara eu vou aceitar. E a probabilidade de aceitar e ser coroa vai ser exatamente também igual a P. Vai ser igual a P, ok? A probabilidade de aceitar dado que deu coroa. Então, como a probabilidade de dar coroa é 1 menos P, não, desculpa, a probabilidade de aceitar dado que a coroa é isso aqui. 1 menos P, aqui, 1 menos P, exatamente,
A probabilidade de eu aceitar dado que deu coroa é P sobre 1 menos P. Ok? Que é exatamente esse pedaço daqui. Dado que deu coroa, a probabilidade de aceitar, na verdade, dado que deu coroa. Eu vou aceitar com a probabilidade de P sobre 1 menos P. Ok? Porque aí, quando eu multiplicar isso pela probabilidade da coroa, que é o menos P, me dá a probabilidade de aceitar esse coroa, que é o P, e quando eu multiplicar isso pelo 100, vai me dar exatamente o número de coroas que eu aceito. Professor, Oi. então basicamente o que o senhor está fazendo é usar a probabilidade de cada moeda de cada lado da moeda desbalanceada como probabilidade de aceitação ou rejeição da hipótese de ela ser você está usando isso para basicamente balancear a moeda, né? Mesmo ela sendo balanceada. Exatamente. Eu estou dizendo assim, isso aqui é a probabilidade dessa jogada ser desbalanceada, ou de ser balanceada, apesar de a moeda ser, né? Você está meio que desconsiderando as jogadas que seriam causadas pela moeda ser desbalanceada. Exatamente. Eu estou desprezando alguns resultados exatamente para, no fim das contas, gerar um balanço. Essa que é a ideia. Tá ótimo. Entendi. Obrigado. Fala, Letícia. Não é melhor transformar algumas coroas em caras? Porque decidir que se o P é pequenininho, se a sequência nova é pequenininha. Excelente. Então, essa daqui foi só uma solução ingênua. Existem zilhões, né, de soluções. Nessa abordagem de aceitação e rejeição, não tem essa opção de transformar um no outro, ok? Mas no Markov Chain Monte Carlo tem. Você pode tomar uma certa ação e continuar gerando amostras do outro tipo. Então, acho que essa ideia que você está tendo de converter um no outro já meio que remete um pouco a Markov Chain Monte Carlo. Mas seria bem legal ver a sua solução também, ok? Essa de converter. Então, a ideia da Letícia poxa, é que eu estou desprezando muitas amostras. Talvez eu tivesse formas mais espertas de gerar minha sequência de números de caras e coroas uniforme do que ficar só jogando fora, né? Então, realmente, esse método de aceitação e rejeição é muito ineficiente em alguns casos, né? Mas eu queria voltar aqui para saber se alguém tem alguma outra ideia, ok? Então, a gente falou de 3 ideias. Então, as 3 ideias são aceitação, rejeição, ok? 3 métodos, né? Pelo menos 3 métodos. Opa! Eu tirar uma foto, deixa eu apagar. Pode tirar. Se quiser. Aí, você quer tirar uma foto? Licença, por favor. Opa! Aí você manda lá. Ok? Então, pessoal, o que a gente falou foi que tem pelo menos 3 métodos, e esse mesmo método de aceitação e rejeição também pode ter várias variantes, ok? Então, os 3 métodos são Markov Chain Monte Carlo, que a gente vai cobrir no capítulo 5, o método da inversa da CDF, que a gente vai cobrir hoje, e o método de aceitação e rejeição, que é o método intuitivo que a gente acabou de apresentar e que, de certa maneira, também pode ser pensado como um caso especial do Markov Chain Monte Carlo. Nós vamos botar separado porque foi o que a gente acabou de mostrar, ok? Acabamos de mostrar, mas eles têm várias variantes
tem várias variantes, a gente mostrou um exemplo, mas eu queria saber se vocês têm alguma outra ideia, nesse caso particular, alguma outra forma de aceitar e rejeitar, ok? Que gere uma sequência de caras e coroas em D, sem que eu precise, primeiro, porque isso que a Letícia falou, que tem desperdício, a Letícia está olhando só para o instante depois de eu ter feito a inferência, né? Depois de eu ter inferido quanto vale P menos P. Então, na verdade, o desperdício é muito maior, porque primeiro tem todo o desperdício de eu ter gasto o tempo para descobrir quanto vale P e 1 menos P, né? Depois desse tempo todo, eu ainda tenho que ter um desperdício extra. Então, digamos que eu tenha pressa, que eu não posso ficar esperando tanto tempo. E, além disso, tem um outro problema, essa abordagem também, de primeiro inferir para depois fazer a aceitação da rejeição, porque pode ser que a minha inferência acabe dando intervalos de confiança muito grandes, né? E mesmo assim tem esse problema do intervalo de confiança, né? Que eu não vou saber o valor exato de P, eu vou saber P, mas com intervalo de confiança, né? Então, tem uma certa margem para erros. Ok? Então, eu queria saber se vocês têm alguma outra sugestão, também ligada com aceitação e rejeição, mas que não precise passar por esses dois passos. Ok? Não? Guilherme? Sem precisar descobrir P. Isso, sem precisar descobrir P. Qual é o outro? São dois. Eu classificaria também como aceitação e rejeição, só que eu diria que essa aqui é uma classe de métodos de aceitação e rejeição, e vamos pensar que tem várias variantes. Então, a gente mostrou uma variante que precisa da caracterização completa das duas distribuições, né, da distribuição de origem e da distribuição de destino. Mas agora vamos pensar em um outro método de aceitação e rejeição que não precisa de uma caracterização, não precisa saber P para gerar uma sequência de caras e coroas que tem cara com probabilidade de meio e coroa com probabilidade de meio. Sim. Ok. E aí, pessoal? Talvez se você levar em consideração que você já tem antes, ao invés de esperar pelo estado. E lá em consideração que eu tenho antes, mas suponho que eu não tenho nada a priori. Você está falando talvez assumir uma a priori sobre P? Pode ser, só daria, pensando. E aí, conforme, por exemplo, dá uma coroa, aí eu poderia calcular a proporção que eu tenho de P, né? E aí na próxima jogada talvez eu veria se eu posso aceitar ou não para poder verificar balanceado. Não sei se tem sentido. Faz sentido. Qual é o seu nome de novo? Desculpa. Yuri. Então, Yuri está dando uma ideia meio que inspirada numa abordagem bayesiana. Quer dizer, vamos assumir que eu tenho uma prior sobre P. Eu acho que P, vamos assumir que é meio, ou sei lá, um terço, enfim, eu invento alguma coisa. E aí, eu vou ao mesmo tempo aprendendo o P e também gerando amostras. Só que o problema é que eu não tenho como garantir que essas amostras, de fato, eu vou fazer o meu melhor possível, o best effort, né? Para gerar sequência de caras e coroas que sejam mais próximas possível de meio e meio. Só que essa é uma abordagem que é meio que na linha de aprendizado por reforço, ok? Que eu vou ao mesmo tempo aprender P e também gerar a minha saída, só que ela tem essa desvantagem de não ter garantias, né, no transiente sobre como que vai ser a sequência gerada, se de fato é uma sequência de balanceada ou não. Então, essa seria uma desvantagem. O método dele, ele limita a quantidade de cálculo que chega? Pelo que eu entendi, a ideia é você assumir uma prior sobre cara e coroa, então, e aí você vai colhendo
as novas caras e coroas, e você vai ao mesmo tempo fazendo duas coisas, atualizando a sua estimativa de quanto vale P, então você vai refinando a sua probabilidade de aceitar e rejeitar, e ao mesmo tempo também já vai gerando a sua saída, sua sequência de caras e coroas, usando o seu conhecimento até aquele momento sobre quanto vale P. Sobre quanto você acha que vale P, né? Então você está ao mesmo tempo fazendo, digamos, o aprendizado sobre quanto vale P e também já gerando a sua sequência, fazendo, digamos, usando o seu melhor conhecimento até aquele ponto sobre o quanto que você acha que vale P. No início eu não sei quanto vale P. Pois é, mas você pode assumir que você tem uma prior. Você não sabe quanto vale, mas você pode assumir que você tem algum conhecimento a priori, e aí você chuta um valor de P sobre quanto que você acha que vale P. E aí depois você vai... Aí você aceita ou rejeita usando aquele seu, digamos, chute inicial sobre P. Aí você vai colhendo mais amostras, você não vai passar por duas fases separadas, a primeira de aprendizado e a segunda de uso. Você vai ao mesmo tempo refinando o seu aprendizado, mas também aproveitando a melhor estimativa que você tinha sobre P. Okay? É isso que é feito em aprendizado por reforço. Você vai ao mesmo tempo tomando ações no mundo e aprendendo sobre o mundo. Ok? Diego. Alguém tem mais alguma sugestão? Ainda não? A dica que eu posso dar, nesse caso particular, é dividir em pares. Ok? Divide em pares. Ok? Aí agora, o que você pode fazer? Agora, depois que a gente vê essa dica, alguém tem alguma sugestão? Elimina quem não tem par. Elimina, o que significa não ter par? Céu sozinho, coroa sozinho. Não, mas eu vou pegar minha sequência que me foi dada e vou pegar de 2 em 2. Ok? É que nesse caso, por coincidência, ficou assim, mas digamos que aqui vai ser. E assim por diante. Exatamente. É isso aí. Okay? Como o Gabriel falou, porque se elimina os que são iguais, aí você sabe que a probabilidade de cara e coroa, ou coroa cara, é 1 menos P vezes P. A probabilidade de cara a cara é P ao quadrado e coroa coroa é 1 menos P ao quadrado. Só que como cara e coroa e cara são a mesma probabilidade, quando der 1 você diz que deu cara, quando der outro você diz que deu coroa. Então é um método de aceitação e rejeição também que funciona. Diga, Guilherme. Henrique, vai, Guilherme. Vai. Eu estou pensando assim, nesse caso a sequência importa a ordem? Nesse caso importa, porque quer dizer, a sequência de entrada, a ordem importa. Porque quando é cara e coroa, você vai dizer que deu cara, e quando é coroa, cara, você vai dizer que deu coroa. Ok? Então, eu penso assim, não tá certo. É porque eu estava pensando, se eu sei que sempre a cada par vai ter um cara e coroa, o próximo eu já vou saber, mas... Não entendi direito. Porque, sei lá, pensa na sequência, sei lá, se eu terminei um par, comecei um novo par, veio o cara, o próximo tem que ser coroa. Não. Não? Não, por quê? Não, porque a gente está apagando aqueles que são iguais, né? Isso. Dois caras. Exatamente. Então, se eu tenho uma sequência assim, acabei de terminar um par, vou começar um novo par. Certo. Aí nesse novo par começou com um cara. O próximo tem que ser coroa, senão Não. ele tem que ser do nada. Exatamente. Ou vai ser coroa, aí você vai dizer que deu cara, ou então você vai eliminar. Então, eu tô pensando depois que foi eliminado. Depois que eliminar, você vê o próximo. Aí o próximo pode ser coroa ou cara, você não sabe. Ah, tá. Entendi. Uhum. Tudo bem? Tem mais algum comentário, pessoal? Diego. Acho que a gente já
nessa aula mesmo, é possível, eu treino uma das primeiras aulas. Bom, então ficou como recordação, que agora a gente está nesse contexto de simulação, formas de gerar números aleatórios, né, e gerar sequências de um tipo a partir de sequências de outro tipo, ok? Então, são esses os 3 métodos, MCMC, que vai ser capítulo 5, inverso CDF, que é já a aula de hoje, e aceitação e rejeição, que é o que a gente acabou de mostrar. Então, a gente mostrou 2 versões de aceitação e rejeição, um que a gente aceita e rejeita os pares, e outro que a gente aceita e rejeita a partir do conhecimento das distribuições completas. Ok? Bom, ok. Então, tá aí o método dos 3 passos. Isso aqui é um método geral para converter. Esse método dos 3 passos é um método geral para converter então, eu estou mostrando aqui os slides para converter uma PDF em outra. Se eu tenho uma PDF de Y e quero converter em uma PDF de X, o que eu faço? Se eu sei desculpa, o contrário. Se eu tenho uma PDF de X e quero converter na PDF de Y, o que eu faço? Eu multiplico f de x por dx dy, que é a derivada de x com relação a y, né? Lembrando que x é igual a g menos 1 de y, ok? E aí pronto, a resposta final é exatamente f de y no ponto y, okay? Onde y é igual a g de x. Então, se eu quiser escrever dos 2 lados usando x ou y, né, eu posso dizer que esse cara daqui é f de y de g de x, que é igual a f de x dx dy. Okay? Então, dos 2 lados está aqui a função de x. Ou, alternativamente, se você quiser escrever os 2 lados a função de y, f de y é igual a f de x de g menos 1 de y, derivada de g menos 1 de y. Ok? Então, eu posso escrever tudo em função de x ou tudo em função de y, como eu preferir. Ok? Então, pessoal, essa regra dos 3 passos, o primeiro passo mostra como converter um evento de y sobre um evento de x, ou vice-versa, um evento de x em um evento sobre y. No segundo passo, mostra como converter CDFs. No terceiro passo mostra como converter PDFs. No primeiro passo, está falando sobre eventos. No segundo passo, sobre CDFs. E no terceiro passo, sobre PDFs. Ok? Então, assim, a gente está dizendo... Ok. Tem algum comentário, alguma observação? Então, isso é uma coisa muito geral. E aí, o que ficou faltando na última aula foi mostrar como especializar isso Aqui tem até um exemplo, ok? Um exemplo, por exemplo, no caso de que y é igual a x ao quadrado. Okay? Então, como que eu converto um evento de y em um evento de x? Eu digo que y menor ou igual que y é equivalente a x ser menor ou igual que yzinho. Eu estou me restringindo ao caso que y é maior do que zero, que maior ou igual que zero. Então, a CDF de y é igual a CDF de x no ponto raiz de y. Então, por exemplo, a probabilidade de y ser menor ou igual a, por exemplo, 0,3 é a mesma coisa que a probabilidade de x ser menor ou igual que raiz de 0,3. E assim por diante. É bem intuitivo até, né? E aqui está mostrando como converter as PDF no terceiro passo. Se eu te der a PDF de x, isso aqui está me ensinando como que eu escrevo a PDF de y. A PDF de y vai ser igual a PDF de x no ponto raiz de y vezes 1 sobre 2 raiz de y. Ok?
Então, o ponto importante aqui é que tem esse fator de ajuste aqui, né? Na conversão de CDF não tem fator de ajuste, na conversão de PDF precisa desse fator de ajuste aqui, para converter a CDF de X na PDF de Y. Ok? Qual é o fator de ajuste aí? É o fator de ajuste é derivada de X com relação a Y. Então, nesse caso, o X é igual a raiz de Y, ok? Então, a derivada de X com relação a Y é a derivada de raiz de Y com relação a Y, que é a derivada de Y elevado a meio com relação a Y, que é igual a Y elevado a meio menos 1 vezes meio, né? Essa é a regra da derivada, ok? E aí fica então 1 meio vezes 1 sobre raiz de Y, ok? Então, pessoal, isso é uma coisa assim, bem genérica. E aí, aqui tem o caso especial, que é o caso de interesse, para fechar esse tema, a gente passar para o próximo tema, que é essa regra da inversa da CDF. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que a gente tem uma variável aleatória x, a gente quer colher amostras de x, ok? Então, a gente vai mostrar que se eu definir essa variável aleatória y como sendo fzão de x, então que essa y ela é uniforme. Essa aqui é a ideia. Então, isso pode parecer uma coisa meio esdrúxula, né? Porque o que a gente está fazendo? A gente está seguindo exatamente... Opa! Tirar dali, né? O resto já tinha ido. Eu ainda não cheguei. Eu vou só... Ah, tá. Deixa eu só... Aqui o que importa é só que são pares. Okay? Mas ali, se quiser, pode tirar ali de cima. Mas o que está debaixo debaixo disso aí? Ah! Acho que só faz sentido com o que estava lá. Mas acho que faz sentido, sim. Tá vendo? Ok. Tudo bem? Ok. Então, a gente falou que está querendo converter de x para y, onde y é igual a um g de x. Agora a gente vai considerar um caso especial, que parece um caso esdrúxulo, mas não tem nada de errado, que é o caso em que y é igual a f de x, ou seja, a função g que a gente está considerando é a CDF de x. Porque a CDF, por mais que seja uma função especial, é uma função como qualquer outra, ok? Assim, ela é uma função válida, né? Então nada impede a gente de fazer essa transformação. Eu tenho a amostra de x, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada amostra que eu obtiver de x e vou pegar o f de x correspondente. Vou dizer que esse é o meu y. Então, uma coisa a gente já sabe logo de cara, que esse y vai ser um número que vai variar entre 0 e 1. Ok? Esse y vai variar entre 0 e 1. Por quê? Porque eu sei que a CDF é um número entre 0 e 1. Né? E o que a gente vai mostrar é que, além disso, esse y vai ser uniforme. Por que isso aqui é interessante e importante? Porque agora, se eu fizer a inversa, ou seja, se eu aplicar f de x inversa dos dois lados, né? Se eu aplicar f de x inversa dos dois lados,
eu converto, então, acho que a gente pode botar tanto de um lado quanto do outro. Eu converto, quando eu posso converter de x para fzão de x, ou f de x menos 1 de x para o próprio x. Então, quando eu vier de lá para cá, eu vou estar convertendo o x para o f de x menos 1 de x. Ou seja, a ideia é a seguinte: quando eu faço essa transformação daqui para lá, eu estou partindo do x eu pego um valor de x qualquer e colho a minha amostra, que vai ser o fzão desse xzinho aqui, ok? Então eu estou pegando a amostra de x e convertendo naquilo, e eu vou provar que isso aqui é uniforme. Se isso daqui é uniforme entre 0 e 1, ok? Isso me permite converter amostras do meu x qualquer em uniforme. O contrário também vai ser verdade. Se eu colher amostras de uniforme entre 0 e 1, isso vai me dar, quando eu passar para o outro lado, quando eu disser que esse x é igual a f a menos 1 de y, isso daqui vai ser uma amostra dessa minha variável x que eu estava de interesse originalmente. Ou seja, eu posso converter amostras de x em uniforme ou uniforme em amostras de x. Ok? Essa aqui é a ideia do método. A gente pode ver também mais a intuição. Tem a Wikipedia, tem vários lugares. Mas o primeiro passo da prova é verificar isso. Que quando eu pego x e aplico essa transformação f de x, que eu obtenho uma uniforme. Como é que são os passos para verificar isso? Eu começo exatamente a regra dos 3 passos. Ok? Esse aqui é meu y, vai ser um y especial. Vai ser fzão de x. Então, a probabilidade de y ser menor ou igual que y é um evento que fzão de x no ponto x menor ou igual que y. Okay? Por quê? Porque y, por definição, é igual a fzão de x. E aí pronto, daqui para frente é só algebrismo. Então eu estou dizendo que esse evento y menor ou igual que y, ele é equivalente a um evento x menor ou igual que f de x a menos 1 de y. Ok? Ou seja, a CDF de y é igual a CDF de x no ponto f de x menos 1 de y. Aí aqui eu só apliquei f dos dois lados, porque a probabilidade dos lados, a probabilidade disso é a definição da CDF. Isso daqui, né, é a f de x no ponto f de x menos 1 de y, que é igual a y. Logo, tirando a derivada, a densidade de y é a derivada disso com relação a y, que é igual a 1. Logo, é uniforme. Ou seja, y é uma variável aleatória que é uniforme entre 0 e 1. Ok? Então, y uniforme unitária representada por U01, ok? Então, se y0 for f de x no ponto x0, então fx menos 1 de y0 é igual a x0. Então, graficamente, o que a gente tem é isso aqui, ó. Como obter amostras de uma x qualquer? Diego. Sim. Essa igualdade, essa passo linha 2. Sim. Essa igualdade do meio de P e o F de O que foi feito aqui na linha 2? Na linha 2 a gente pegou a linha 1 e colocou probabilidade de todos os lados. Então, probabilidade, que é essa unidade dos eventos.
Ok? Então, a probabilidade de y ser menor ou igual que isso é sinônimo de CDF de y no ponto y. Isso daqui, a probabilidade de f de x menor ou igual que y, é sinônimo de probabilidade, porque você pode aplicar o f de x menos 1 dos dois lados. Já foi feito isso aqui. Na verdade, esse daqui é sinônimo desse. Ok? Ou, mais fácil ainda, sinônimo daquele lá. Isso aqui é só repetir isso aqui, ó. Isso aqui é repetição disso. Ok? Só que isso daqui é sinônimo disso. Porque a probabilidade de x ser menor ou igual que isso é f de x. Por definição, isso aqui é CDF de x nesse ponto. Isso aqui é igual a y. Ok? Então, a gente chegou nessa conclusão. Logo, f de y, do ponto y, é igual a derivada, né, desse cara com relação a y, que é igual a 1. Né? Ok? Então, essa aqui é a ideia. Ok. Então, graficamente, o que isso aqui está mostrando? Como obter a amostra de um x qualquer? Então, esse método pressupõe que a gente tem a CDF da variável que a gente quer tirar amostras. O que a gente faz? A gente colhe amostras uniformes entre 0 e 1. E aí, opa, deu 0, o que eu faço para converter? Eu pego o x0 correspondente. Esse é o método. Okay? E qual é a intuição dele? A intuição é que a probabilidade de eu pegar números entre 0 e o 0 é igual à probabilidade de eu pegar números entre 0 e x0. Só que eu sei, pelo que a gente acabou de mostrar, que quando eu faço essa conversão de x0 em u0, que aqui eu obtenho valores uniformes. Então, se eu obter um número uniforme e descobrir que o meu número deu, por exemplo, entre 0 e 0, em particular que deu 0, e eu fizer essa conversão, eu sei que essa probabilidade do meu x ser menor ou igual que x0 vai ser igual à probabilidade do meu u ser menor ou igual que o 0. Se a probabilidade do meu u ser menor ou igual que o 0, eu sei que é uniforme. Eu sei que é proporcional ao 0. Então, eu consegui o que eu queria. Então, aqui está o passo. Eu tenho um 0, a amostra uniforme unitária, o uso de um gerador aleatório. Ok? Por exemplo, usando o RAND. E aí depois faço a inversa calculando x0, que é igual a f de x menos 1 de 0, analiticamente. Ok? Então, esse é o chamado de método da inversa da CDF. Na Wikipedia, aqui, Inverse Transform Sampling, eles têm várias intuições aqui. Aqui é a intuição, eles tentam dar uma intuição, talvez para alguns seja mais fácil ver com essa intuição aqui, ó. Então, olha só, a intuição que eles dão na Wikipedia. A partir de uma uniforme entre 0 e 1, a gente quer gerar amostras de x, que tem uma CDF, f de x de xzinho. A gente assume que esse f de xzinho é contínuo, estritamente crescente, para ter uma boa intuição, né? A gente quer ver se a gente consegue achar alguma transformação que transforme a uniforme, né, na variável que a gente quer. A gente vai ter, então, o quê? A gente tem isso aqui que a gente acabou de provar, ok? A gente tem que f de x no ponto x, igual a probabilidade de x menor que x, que é igual a probabilidade da minha transformação de u ser menor que a x. A gente quer achar essa transformação, né? Que a probabilidade de u ser menor que a transformação de x, que é igual a transformação menos 1 de x. Okay? Por quê? Porque a probabilidade da uniforme ser menor do que um valor é igual ao próprio valor. Isso aqui é a propriedade da uniforme. Né? Uma variável uniforme ela é tal que a probabilidade dela ser menor, uniforme entre 0 e 1, né?
A probabilidade de uma uniforme entre 0 e 1 ser menor do que, por exemplo, 0,9 é igual a 0,9. Ok? Então, esse aqui está usando essa propriedade. Então, a gente descobriu que f de x tem que ser a inversa de t. Então, isso aqui é uma forma alternativa de provar o resultado que a gente acabou de provar. Se f de x é igual a t menos 1 de x, então, a gente acabou de achar a regra que a gente queria. Né? A gente acabou de achar que f de x é a inversa de t. Ou seja, que t é a inversa de f de x. Ou seja, a gente acabou de descobrir qual é a transformação para passar de um para o outro. Então, a gente pode gerar x usando a inversa para CDF no ponto 1. Aí aqui tem aqui esse gráfico da ideia da inversa. No canto inferior direito, a gente vê a função. E no topo, a inversa. Né? Então, aqui está a f de x, um exemplo de uma f de x. Ok? E ali tem o exemplo da inversa. Então, por exemplo, quando eu tenho x vai igual a 2,5, dá 1/4. Então, na inversa, 1/4 vai dar o... aqui está 1/4 dá 3, então aqui o 3 é 1/4. Aqui, por exemplo, 3,5, a probabilidade de x ser menor ou igual que 3,5, por exemplo, é mais ou menos, vamos dizer, meio, ok? Então, a inversa, esse aqui, o meio, né, vai dar aqui mais ou menos lá o 3,5. Então, como é que esse gráfico aqui ajuda a ter a intuição, né? Bom, acho que é só a gente pensar. Olha, se eu pegar um número uniforme, por exemplo, a probabilidade de meu número uniforme dar menor do que meio, por exemplo. Né? Assim, igual a meio, né? Então, esses valores aqui, quando eu pegar esses valores entre 0 e meio, isso aqui vai me dar valores no y que vai variar entre 2 e 3,5. E é exatamente isso que eu queria, porque eu queria que obter valores entre 2 e 3,5 com probabilidade meio. Então fica bem intuitivo aqui esse mapeamento. Né? Você pode escolher qualquer faixa que você quiser, você vai ver que vai dar certo. Por exemplo, eu quero obter valores, por exemplo, o valor 2 com probabilidade 1/4. Porque eu quero obter o valor 2 com probabilidade 1/4. É isso que isso aqui está querendo dizer, né? Então, e é impossível obter valores entre 2 e 3, porque a probabilidade de x ser menor ou igual que 3 é igual a probabilidade de x ser menor ou igual que 2. Então, eu quero obter 2 com probabilidade 1/4. Então, vamos ver se isso vai acontecer. Com probabilidade 1/4, eu vou obter 2, porque se eu tirar qualquer número entre 0 e 1/4, a minha saída vai ser 2. Ok? E assim por diante. Qual a probabilidade de eu obter um número menor ou igual que 4? É 1. E realmente, qualquer número que eu chutar aqui vai dar um valor menor ou igual que 4. Okay? Porque o 1 para aqui. Então, isso corresponde muito bem à intuição, né? De que quando eu colher números aqui nessa faixa, né, eu pegar a inversa, eu vou obter exatamente amostras condizentes com a distribuição que eu queria. Diga. Se fosse 5, por exemplo, fora, né? Na verdade é 5. Desculpa, que eu vi errado.
5. 5 está dentro ainda. É, 5 está dentro, então ali vai até 5, tá certo? se fosse 6, por exemplo, então tá fora. 6 está fora, porque olha só, mesmo que a gente botasse ali o número 6, quando eu tirar um número uniforme entre 0 e 1, nunca vai bater no 6. Mesmo que se eu sortear o número 1, vai cair 5. Se eu sortear o número 3 quartos, vai dar 4. Por quê? É exatamente porque aqui 4, 3 quartos. Então eu sei que a probabilidade de ser menor ou igual que 4 é 3 quartos. De fato, a probabilidade de ser menor ou igual que 4 é igual a 3 quartos, porque são os números que vão. Qualquer número que cair aqui entre 0 e 3 quartos vai gerar um número menor que 4. E aqui também. É exatamente o que isso aqui está me dizendo, que a probabilidade de ser menor ou igual que 4 é 3 quartos. E está certo, vai ser condizente. Aqui quer dizer que a probabilidade de eu tirar um número entre 2 e 3 é 0. É impossível. Eu estou com a CDF, eu colher um número entre 2 e 3. E esse aqui também, ó. Nunca vai dar um número entre 2 e 3. Porque se eu obter qualquer número aqui entre 0 e 1 quarto, eu vou dizer que a resposta é 2. E se eu obter um número maior que 1 quarto, eu já vou dizer que é 3, 3.1. Então nunca vai gerar um número entre 2 e 3. Porque deu um salto aqui, né? As linhas horizontais aqui correspondem a saltos aqui. Né? Para impedir que esses números sejam gerados. Faz sentido, né? Por esse método a gente pega só uma parcela do gráfico da função, praticamente. A gente pega a CDF completa, essa aqui é a CDF, a gente pega essa CDF, inverte ela para gerar esse, e aí agora sorteia números entre 0 e 1, e o valor que a gente sortear, a gente vê o valor correspondente aqui e diz, opa, então a minha amostra é aquela. Essa é a ideia, bem simples. Mais de novo, o ingrediente para poder aplicar esse método é que eu tenha a CDF de antemão. Okay? Enquanto que nos outros métodos de aceitação e rejeição, e algumas variantes de aceitação e rejeição, e no Markov Chain Monte Carlo, eu não vou precisar ter a CDF completa de antemão. Vai bastar eu ter alguma descrição textual ou alguma versão não normalizada da minha variável aleatória, tipo dizer, ó, isso aqui eu quero ter o dobro de probabilidade daquilo, só que eu não vou precisar ter a CDF perfeita. Okay? Então vão ser métodos mais gerais, okay? Para gerar amostras sem ter uma descrição da CDF. Mas se eu tenho a CDF, esse é o método mais eficiente, porque eu não descarto nada, né? Não tem descarte, enquanto que no outro a desvantagem tem descarte. Mas a vantagem do outro é que eu não preciso da CDF, que às vezes não vai estar disponível. Tudo bem? Ok, pessoal? Parece que tem uma coisa meio estranha, né? Como é que você pode tirar amostras de uma variável para a qual você não tem a descrição completa dessa, não tem a CDF, mas isso é possível. Okay? E é amplamente utilizado, esse método de Markov Chain Monte Carlo. A gente considera que um dos algoritmos, dos 10 algoritmos mais importantes da computação, né? Porque eles permitem tirar amostras de uma variável aleatória mesmo que você não tenha a descrição completa dela. Okay? Tem um comentário, alguma observação? E repare que essa CDF ela pode ser obtida também empiricamente. Eu posso ter a fórmula, e aí eu vou ter uma fórmula para como converter, mas se eu não tiver uma fórmula, eu posso empiricamente desenhar a CDF, empiricamente fazer a inversa, tipo, graficamente fazer a inversa, e aí eu colho a amostra aqui e vejo quanto dá ali. Okay? Então não preciso ter uma fórmula para a CDF. Nesse caso, eu acho que nem teria uma fórmula. Talvez tenha, mas enfim, talvez nem tenha uma fórmula analítica. Não é necessário ter uma fórmula analítica, mas eu tenho que ter o desenho da CDF. Tudo bem, pessoal? Tem algum comentário? Pessoal que está online tem algum comentário? Não? Ok. Onde está?
Me perdi aqui, peraí. Bom, eu estava aqui, né? Acho que eu vou passar para o próximo tema, pessoal. Tem mais algum comentário sobre simulação em geral? Geração... deixa eu mostrar aqui mais um exemplo. Engraçado, eu me perdi mesmo. Aqui, mais um exemplo, que é o exemplo que apareceu na simulação de vocês, ok? Que é a da exponencial. Okay, então, no caso da exponencial, a gente sabe a CDF, a gente sabe que é 1 menos L vale menos lambda x. Então, a gente pode tirar a inversa dessa função. Como é que eu faço a inversa? Eu chamo isso aqui de y, né? Ou, enfim, chamo de o zero, y, como quiser chamar. Ok? E aí, faço a inversa, passo esse cara para cá, né? E aí eu descubro que x0 é igual a um log de 1 menos o zero sobre menos o. Então, essa é a fórmula para converter amostras de uniforme em amostras de exponencial. Ok? Essa é a fórmula. Então, a minha uniforme vai variar entre 0 e 1. E a minha exponencial vai variar entre 0 e infinito. Ok? Algum comentário? Então, nesse caso, é uma fórmula fechada. Uma fórmula... E aí o Aguiar botou uma observação extra aqui, que na prática, como um menos o zero também é um uniforme, então eu posso trocar, se eu quiser, esse 1 menos o zero por 1 zero. É só uma observação interessante, mas nada de especial. Aí tem outros exemplos também da geométrica, né? Se eu quiser tirar amostra de geométrica, eu posso aplicar exatamente o mesmo método. Aí tá aqui, na geométrica, a probabilidade de ser igual a 1 é 1 menos Q, de ser igual a 2 é igual a 1 menos Q ao quadrado menos 1 menos Q, probabilidade de ser igual a 3, probabilidade de ser igual a 4, e assim por diante. O que você faz? Bota isso aqui, aí você colhe o número uniforme entre 0 e 1, se der entre 0 e menos Q, você descreveu 1. Daí entre 1 menos Q e menos Q ao quadrado, você descreveu 2, e assim por diante. Essa é a forma de tirar amostras de uma geométrica. Ok? Bem intuitivo, né? Tudo bem? Então, aí tem aqui um algebrismo extra, mas não é relevante para a gente. E aqui está falando que pode ser discreta, contínua, mista, é o que a gente acabou de falar também. Exponencial truncada e etc. E aqui também tem mostrando essa ideia de que a esperança de uma variável aleatória é igual à área em cima da curva. Ok? Isso aqui a gente já viu também, né? Que essa área 1 é igual à integral de 1 menos f de x dx. Né? Se a variável for sempre positiva, acho que eu mostrei isso. Esse foi o exercício da lista 1 de vocês. Mostrar que o valor esperado de x é igual a integral de 1 menos f de x dx. Isso aqui foi um exercício quando x é sempre maior do que zero. Isso aqui é uma generalização para o caso que x também pode ser menor do que zero. E aí a demonstração pode se aproveitar também dessa... Bom, isso aqui é só uma observação sobre a CDF, ok? Acho que... tem a demonstração. E aqui tem uma observação final, pessoal, que acho que são os 2 últimos slides desse conjunto de slides, sobre essa questão de geração de números pseudo-aleatórios. Ok? Então, no computador, como é que a gente faz para gerar números aleatórios? O computador não gera números aleatórios, gera números pseudo-aleatórios. Aqui está um dos métodos mais clássicos que tem, ok? Que é esse método de pegar uma constante, multiplicar pelo último número gerado, somar uma outra constante e tirar logo no n. Isso aqui gera uma sequência de números aleatórios. Então, por exemplo, se c igual a 0, b igual a 9 e c0 igual a 1, a sequência de números gerados é essa. Módulos são números aleatórios entre 1 e 64. Pseudo-aleatórios, né? Entre 0 e 63. Mas aí estamos mostrando que o problema é que isso aqui, o período é 8, então não é uma boa escolha.
Aí está falando aqui algumas escolhas que foram usadas em alguns sistemas. No IBM 360, eles escolheram M igual a esse número aí, Zn igual a 7 elevado à quinta, Zn menos 1, módulo, isso aí. Ok? Nesse outro pacote, SimScripts 2, escolheram que Zn vai ser igual a esse número, vezes Zn menos 1, módulo, isso aí. Ok? Cada sequência pseudo-aleatória é totalmente determinística. E aí, quando você chama essa função sRand, ela fixa a semente inicial. Então, é seed. Você seta a semente e, a partir dessa semente, o rand vai retornar uma sequência de números pseudo-aleatórios completamente previsível. Então, poxa, por que está chamando de sequência pseudo-aleatória? Alguém tem alguma dica, alguma ideia de como dizer que, embora aquela sequência seja pseudo-aleatória, ela tem características que parecem aleatórias? Alguém teria... Como que eu poderia formalizar, né? Então, esse é o tema do capítulo 3 do livro do Knut, The Art of Computer Programming, né? De 1969. É um capítulo inteiro, né, só sobre esse tema. Mas eu queria saber se vocês têm alguma sugestão. Porque a gente está usando esse método daqui para gerar uma sequência de números que a gente está chamando de pseudo-aleatório. Mas vocês teriam alguma dica de coisas que a gente poderia fazer com essa sequência para dizer se ela não é boa ou ruim? Ideias. Vou botar aqui algumas ideias, né? Digamos, algumas características que a gente gostaria que esse gerador de números aleatórios tivesse, ok? Características desejáveis. Características e atributos desejáveis, né? Tanto sobre o gerador quanto sobre a sequência gerada. Vamos lá. Então, a sequência ser uniforme, mas você tem como especializar um pouco mais isso? Realmente a gente quer isso, mas como é que eu poderia verificar se é uniforme ou não? Gera uma sequência grande, depois Boa. Então, uma das ideias aqui da Letícia, por exemplo, é fazer uma sequência grande e ver, por exemplo, a CDF. Né? Eu vejo a CDF e vejo se parece com a CDF de uma uniforme entre 0 e 1, que tem que ser uma coisa assim, né? Se parecer com isso, passou no teste. Se não parecer, não passou. Aí, com uma métrica para dizer se pareceu ou não, pode inventar uma métrica que você quiser. Pode fazer um whisper error, pode fazer, enfim, pode usar sua criatividade, né? Para inventar diferentes testes. Mais alguma ideia? Independência. Boa. Então, independência. Qual seria um teste que eu poderia fazer para verificar se é independente, se tem independência entre as amostras ou não? Se depois do resultado ele se repete, Boa. Então, eu poderia ter várias ideias aqui, né? Guilherme, ou Henrique? Henrique. Então, Henrique. Então, ver repetições são compatíveis, né, com uma geométrica, né? Eu posso comparar, né, para ver se a probabilidade das sequências repetidas é compatível com uma distribuição geométrica, porque a geométrica vai dizer, né, qual a probabilidade de eu ter um fracasso, de não ter mais repetição, depois, então essa seria uma ideia boa.
Posso também usar outras coisas, tipo autocorrelação, calcular a autocorrelação da série e ver se ela é baixa, né? E deve ter outras ideias também. Ok? Mais alguma ideia, pessoal? Aumentar o número de parâmetros. Aumenta. O que você quer dizer com isso? Aí tem C, D e Z0. Botar mais alguns. Ah, sim. Aí a tua ideia qual é o seu nome aí? Guilherme. Ok, Guilherme. Então, o Guilherme está falando comparar, então essa é uma ideia boa também, comparar geradores. Ao invés de eu simplesmente dizer se ele é bom ou ruim, eu comparar, botar coisas além e ver, opa, essa foi gerada por esse e essa por aquele, qual que é melhor? Né? E usar o melhor, né? É uma ideia. Ok, pessoal? Então isso aqui são todas várias ideias. Eu só queria mencionar também que existe uma ideia formal de teste de hipótese que você pode fazer. Você pode fazer um teste de hipótese para verificar a hipótese de que as amostras são compatíveis com o uniforme. Teste de hipótese para verificar se a amostra é independente e assim por diante. Então isso também gera uma série de motivações para testes de hipótese formais. Ok? Mas acho que é isso, pessoal. Tem mais algum comentário? Uma observação? Essa ideia de escolher a semente é até muito bom vocês fazerem isso no trabalho, okay? Quando for fazer simulação, sempre guardar e sempre usar uma semente, quando possível, né? Ao invés de usar uma semente escolhida aleatória a partir do relógio, escolher uma semente fixa, porque aí você tem um simulador reprodutível. Né? Você pode depois reproduzir exatamente a mesma simulação se você reproduzir a mesma semente. Mas se você não botar a mesma semente, se você não souber qual a semente que você usou, porque às vezes o pessoal usa como semente a hora atual, né? Então a vantagem disso é que você realmente aumenta a incerteza, mas a desvantagem no nosso caso é que a gente não quer incerteza não reprodutível, né? Então é sempre bom guardar a semente. E por exemplo, se quiser reproduzir, por exemplo, as chegadas, você pode ter 2 geradores de números aleatórios, um para ser a sequência das chegadas, para ter as aleatoriedades associadas às chegadas, e outro para, por exemplo, outros eventos. Aí você consegue reproduzir exatamente aquela sequência de chegadas. Né? Claro que você pode armazenar também as chegadas no arquivo, enfim, só uma observação. Tem mais algum comentário, pessoal, sobre isso? Esse é um tema super relevante, né? Que foi usado também, defeitos nesse gerador de números aleatórios foram usados em várias vulnerabilidades de software, né? Então, várias vulnerabilidades se aproveitam de geradores de números aleatórios que não são bons para quebrar sistemas, né? Então isso também é um outro desdobramento do fato que isso aqui é pseudo-aleatório e não aleatório. Pois a gente tem o conceito de correlação, né? Então, se tem 2 variáveis aleatórias x e y, né? A correlação entre elas é a medida que diz se existe uma relação linear entre uma, por exemplo, quando uma cresce, outra cresce, quando uma diminui, outra diminui. E a autocorrelação é a correlação entre um elemento de um processo estocástico e um outro elemento daquele processo estocástico que esteja a uma janela ou um lag de um certo número de passos. Então, por exemplo, se é um processo estocástico, a autocorrelação, por exemplo, pode medir, por exemplo, a correlação entre x de t e, por exemplo, x de t menos k. Ok? Então, eu tenho um processo estocástico, xt menos k, xt menos k mais 1, xt menos k mais 2, até xt. Aí, a autocorrelação é só um caso especial da correlação, mas que está analisando uma série, né, temporal, então você faz a correlação entre
as variáveis em um certo instante e as variáveis que estão deslocadas daquele instante por uma certa janela, né? Então, a ideia é essa, ok? Então, a ideia é você tentar ver, por exemplo, será que tem alguma relação de, por exemplo, quando esse aqui cresce também? Não deveria ter, né? Mas se tiver, é porque não está atendendo completamente os critérios de independência, né? A ideia é essa. Mas você pode dar uma olhada aqui, ó. Então aqui, ó, tá vendo? A autocorrelação revela a função sinusoidal, tá vendo? Então esse caso aqui tem autocorrelação. A correlação também é chamada de correlação cruzada, ou cross correlation. É a correlação de um sinal com ele próprio, tá vendo? Análise de funções séries de valores, sinais no domínio do tempo. Tá vendo? Essa fórmula daqui é a fórmula da correlação. Em geral, a correlação é igual a covariância sobre a variância. A covariância entre x e y sobre a variância. Mas no caso particular de autocorrelação, aí você só troca, tá vendo? O x e y só assumem valor. É só um caso especial, em que, tá vendo? X de t, xt menos k, ou xt mais k. É só um caso especial em que as variáveis que você está considerando fazem parte de uma série, ao invés de ser variáveis quaisquer. Okay? Mas a fórmula é essa. Então, com essa fórmula, você pode calcular esse valor, né? Você pega cada amostra, pega a amostra anterior, com aquele lag, faz o produto e repete isso um monte de vezes, tira a média, divide a variância e vai dar um número. É isso aí, se esse número for grande, né, ou for pequeno, né, for próximo de 1 ou próximo de menos 1, quer dizer que tem uma autocorrelação. Então, assim, mostra ser indesejável, né? Ok? Então é isso, pessoal. Tem mais algum comentário? Então, o teste de hipótese que poderia se fazer é um teste de hipótese para verificar a hipótese nula, se a gente consegue rejeitar a hipótese nula em que a autocorrelação é igual a zero, por exemplo. Se a gente conseguir rejeitar essa hipótese, quer dizer que o nosso gerador não é bom. Mas a autocorrelação tem que ser zero para ser bom? Pois é, então esse é o ponto. Então, que a gente está falando tem que ser igual a zero. Pois é, nunca vai ser exatamente igual a zero. Por isso a gente precisa desse conceito de teste de hipótese. Porque o teste de hipótese, a hipótese nula vai ser que a autocorrelação é igual a zero. Só que para rejeitar essa hipótese, a gente não precisa que seja igual a zero. Basta que seja próximo de zero. Porque a hipótese alternativa é diferente de zero. Mas a gente vai rejeitar a hipótese nula com um certo grau de confiança, né? Então, faz parte da resposta do teste de hipótese, não só se a gente conseguiu rejeitar ou não, como também o nível de confiança que a gente tem sobre essa resposta. Okay? Então, essa é a linguagem que se usa em estatística, né? Para dizer se você conseguiu ou não rejeitar. Tudo bem, pessoal? Então, acho que com isso não tem mais, assim, do que a gente queria cobrir sobre simulação, acho que era isso mesmo. Se não tiver mais nenhum comentário, a gente pode passar para a transformada. Vou passar uma lista sobre esses temas aqui que a gente apresentou, né? Mas acho que a gente deu para cobrir bastante coisa. A gente mostrou como construir um simulador, mostrou o conceito de
lei dos grandes números, teorema central do limite, que são os fundamentos de simulação, por que simulação funciona do ponto de vista teórico, a teoria por trás da simulação, e mostrou essa questão prática de como gerar amostras de uma variável aleatória. Né? Fala, cara. O senhor... Você é senhor, não, pai. Você já começou a corrigir as perguntas? ainda não. Ok. Diego. Eu vou talvez fazer um pequeno ajuste, mas o que eu pretendo fazer é, assim, acho que eu vou cobrir, eu acho que ainda consigo ministrar umas 4 ou 5 aulas, a minha estimativa, ok? Antes da filha nascer. Então, o que eu estou pensando em fazer é usar o finalzinho agora, uns 20 minutos, para introduzir o conceito de transformada, e usar a semana que vem para falar sobre transformada. E eu acho que a outra semana ainda também vou conseguir ministrar antes da minha pausa. Aí nessa outra semana, acho que eu estou pensando, aí tem 2 opções: ou eu continuo me aprofundando em transformada, ou uso a outra semana para falar uma introdução a Markov Chain Monte Carlo. E aí vocês vão ter uma visão bem ampla sobre os principais conceitos que a gente cobre até o capítulo 5. E aí o Vinícius vai se aprofundar em Markov Chain Monte Carlo, e dar mais exemplos, talvez até voltar a transformar. Essa é uma possível linha que eu estou pensando em seguir. A outra linha seria realmente eu não falar nada de Markov Chain Monte Carlo, deixar tudo com o Vinícius e eu cobrir na próxima semana e na semana seguinte transformada, exatamente. Eu estou pensando nessas 2 possibilidades. Não está claro para mim ainda o que é melhor. Fala. Se vocês até tiverem alguma sugestão. Na minha opinião, eu acho que se você começar dando uma matéria para no meio e o Vinícius começar a dar, talvez fique um pouco confuso na forma de ensino dos 2. Esse é um ponto, só que o contraponto disso, que eu pensei que seria legal para vocês, seria talvez vocês terem 2 visões diferentes sobre o mesmo tema. E aí pode ser enriquecedor também. Então tem vantagens e desvantagens. Para mim não está totalmente óbvio ainda o que é melhor. Eu vou conversar um pouco com o Vinícius sobre isso também. Mas se vocês também tiverem sugestões, são bem-vindas, ok? Vamos começar então aqui com transformada. Opa! Pois isso é uma coisa que eu acho tão esquisita desse livro. Esse livro não tem praticamente nada sobre simulação. Embora seja processos estocásticos com R. Então ele fala sobre o uso do computador para gerar resultados, só que ele não fala sobre geração de números aleatórios com essa método transformada. Isso aí ele fala no outro livro dele, que ele tem um livro de probabilidade. Eu acho que ele fala nesse outro livro. Mas ele, no capítulo de Markov Chain Monte Carlo, meio que usa essa método da inversa transformada. Então, não é bem usa, ele compara Markov Chain Monte Carlo com o método da transformada. Então, ele fala um pouco, mas não muito aprofundado. Teorema central do limite dos grandes números, que eu saiba, ele nem fala. E como construir um simulador de eventos discretos, ele também não fala. Então, todos esses temas, realmente, acho que o ideal seria vocês descobrirem com esse material que a gente colocou ali dos slides e a apostila do Aguiar também. E se eu encontrar outros materiais, eu posso mandar para vocês também. Ok? Então, aqui tem os slides do capítulo 4. Demorando um pouco. Deixa eu ver se esse aqui é... Não, mas nem é esse que eu quero. É esse aqui. Não, era aquele mesmo. Engraçado, porque que tá... é porque... Talvez seja por causa disso. Tá aí, pessoal. Então, esses são os slides, ok? Processo de ramificação. Então, esse capítulo ele não se chama capítulo de transformada.
Esse é um capítulo de processo de ramificação, porque o nome do capítulo é em homenagem a uma aplicação de transformado, embora seja um capítulo em que é introduzido o conceito de transformado. Ok? Então, o processo de ramificação... Professor. Oi? Aqui no computador. Diga. Desculpa. Esses slides estão no Classroom, né? Estão no Classroom. Estão na planilha. Ali na planilha, você pode ver lá, aqui nessa aba Slides. Aí tem aqui os slides. Ok? Aí tem Perfeito, aqui... só para conseguir acompanhar aqui de casa. Tranquilo. Aí, o propósito do capítulo é apresentar uma visão unificada sobre processos estocásticos que podem ser representados por árvores. Então, exemplos são árvore genealógica, filas e epidemias. Parece que são coisas completamente diferentes, mas por incrível que pareça, eles todos se enquadram nessa classe de processo de ramificação. E uma das ferramentas para analisar o processo de ramificação é transformar. Transformar serve para um monte de coisas, mas uma das utilidades é para analisar processos de ramificação. Ok? Então, esse slide... aqui não tem um número, né? Bom, mas esse slide que fala sobre comparação de funções geradores versus redes neurais é um slide que eu quis colocar aí, porque a minha visão sobre por que função geradora é importante, né? E o qual é o papel das funções geradoras, né? Então, o papel delas é substituir tabelas. Então, uma maneira de descrever uma variável aleatória é uma tabela. Você constrói uma tabela e diz, uma tabela, probabilidade de x igual a 1 é 0.3, probabilidade de x igual a 2, 0.9. 0.2, por exemplo. A probabilidade de x igual a 3 é 0.05. E assim por diante, a soma tem que dar 1. Né? Essa é uma maneira de descrever uma variável aleatória. Em computação, muitas vezes é muito útil você descrever coisas com tabelas. Inclusive, é assim que era feito a aprendizagem por reforço antigamente. Você tinha uma tabela, que era a tabela de funções de Q-valor, que era o cost to go a partir de cada estado. Só que essa visão tabular, embora seja muito útil, ela tem desvantagens. Ok? Então, existem alternativas a tabelas. Uma alternativa é a função geradora, que é um polinômio, e outra alternativa é a rede neural. Existem várias outras alternativas. Eu coloquei duas aqui porque são duas. Uma que está extremamente popular hoje em dia, né, que é substituir tabelas por redes neurais. E a outra, que é o tema desse capítulo, que é a função geradora. Okay? Só que eu quis mostrar, nesse slide, que tanto função geradora quanto rede neural são formas alternativas de representar tabelas. Né? Então, qual a vantagem da função geradora em comparação com uma tabela? Não faz sentido eu perguntar qual a derivada de uma tabela, qual a integral de uma tabela, por exemplo, quanto vale aquela tabela aplicada no ponto 3, por exemplo, no ponto 0. Isso não faz o menor sentido. Enquanto que com polinômios faz. Eu posso multiplicar polinômios, posso tirar derivadas de polinômios, posso pegar um polinômio e aplicar no ponto 0, aplicar no ponto que eu quiser. Então, essa é uma vantagem de apresentar uma tabela na forma de um polinômio. No caso de rede neural, por exemplo, quando eu faço aprendizado por reforço, qual é a vantagem de apresentar, por exemplo, minha função do cost to go a partir de cada estado como uma rede neural, ao invés de representar como uma tabela? É porque se eu nunca tiver visitado algum estado, ainda assim eu posso obter pela rede neural, se a minha entrada é uma descrição do estado e minha saída é o cost to go. Se eu tiver uma tabela e eu não tiver nenhuma entrada na tabela para aquele estado, a minha resposta vai ser not available. Né? Mas eu tenho um banco de dados que represento ele por uma rede neural, mesmo que eu tenha alguma entrada para a qual eu nunca tenha visto, quando eu colocar aquela entrada em rede neural, ela vai me dar alguma saída. Pode ser boa ou ruim, mas vai ter alguma saída. Então a vantagem é essa, interpola valores desconhecidos, que é o caso do Deep Field Network. E aí a função geradora é um tijolinho para a construção de variáveis aleatórias, a partir de soma de outras. Então, com a função geradora, eu consigo, com a função geradora da Bernoulli, construir a binomial, a partir dela eu consigo construir a Poisson, e assim por diante. Eu consigo construir variáveis que nem tem nome. Enquanto que com tabela eu não consigo isso. Eu te dou uma tabela, mas
construo outra? Não é uma coisa tão trivial, né? E a rede neural é um tijolo para o aprendizado por reforço, né? Então, o aprendizado por reforço, hoje em dia, ele é baseado em várias redes neurais para representar várias funções. Cada função, né, é representada por uma rede neural. Então, tem a função do cost to go, tem a função para representar o meu próximo estado, em alguns casos pode ter uma rede neural para representar, tentar estimar qual é o meu estado atual até. Okay? Então, classicamente, em aprendizado por reforço se usava tabelas, era um método tabular, só que hoje em dia, praticamente todas as aplicações um pouco mais sofisticadas trocaram tabela por rede neural. Okay? Enquanto que aqui no nosso caso, muita coisa que a gente já viu de várias aleatórias foi vista usando tabelas, só que agora a gente vai colocar essa forma alternativa, né, que vai ser a função geradora. Em particular, a gente vai concluir esse capítulo com uma aplicação que eu não tenho a menor ideia de como resolver se fosse só com tabela, que seria descobrir a probabilidade de uma epidemia ser extinta, né, que na verdade tem a ver com uma questão que caiu na prova de vocês, tem a ver com o trabalho de simulação. Vocês fizeram via simulação ou fizeram via outros métodos, método recursivo e tal. A gente vai ver que, usando função geradora, a resposta para essa pergunta vai ser uma linha. Okay? A gente vai ter a função geradora associada ao número a probabilidade de um sujeito infectar um certo número de outros sujeitos, e o ponto fixo da função geradora vai ser exatamente a probabilidade da pandemia ser extinta. Então é uma coisa extremamente compacta e simples, e fica extremamente sofisticada se não souber a função geradora. Ok? Diga. Como é essa relação de tabela com rede neural? Então, a ideia pensa a tabela, no banco de dados é uma tabela, um conjunto de tabelas, né? Mas pensa em uma tabela em particular. Ok? Então, uma rede neural pode ser usada para substituir uma tabela, né? Porque, por exemplo, eu posso ter uma tabela, pegar um exemplo bem clássico de aprendizado por máquina, né? Eu posso ter uma tabela que me diga coisa do tipo, por exemplo, tamanhos e pesos de peixe. Peso, tamanho e cor, e aqui o peixe que é, ok? Esse é um exemplo. Então, por exemplo, se o peso for 0.3, tamanho for 1.2 e a cor for cinza, então é atum. Se o peso for 0.9, tamanho 1.5, cor amarelo, o peixe, sei lá. E assim por diante. Isso é uma tabela. Okay? E essa tabela, ela me representa várias amostras que eu tenho. Só que pode ser que em algum caso não tenha, eu tenho um novo peixe com um certo peso, tamanho e cor, eu não sei qual é aquele peixe. Então a minha tabela vai dizer, não tem essa informação. Mas se eu representar essa tabela com uma rede neural, né? Aí a entrada da rede neural vão ser esses atributos e a saída vai ser o peixe. E aí agora eu consigo, então codifiquei com a minha rede neural essa tabela. Então se eu pegar algum desses que já estão no meu conjunto de treinamento, provavelmente a rede neural vai me dar uma saída compatível. Mas se eu pegar algum que eu nunca tenha visto, ela também vai me dar alguma saída. Então essa que eu estou chamando de codificação da tabela por uma rede neural. Ok? Que é exatamente o que é feito em aprendizado por reforço. Então a ideia do aprendizado por reforço é que eu tenha uma descrição dos meus estados. Então esses aqui são os atributos do estado. Tem atributo 1, atributo 2, até atributo N. E aqui é o meu cost to go. Aí eu tenho aqui os atributos, por exemplo, 0.3, 0.9, 1.5, assim por diante. E meu cost to go aqui eu sei, por exemplo, é de 5. E assim por diante. Aí agora eu estou em um certo estado. E eu sei, por exemplo,
que se eu tomar uma certa ação eu vou para esse estado, e vai ter um certo custo instantâneo, se eu tomar uma certa ação eu vou para aquele outro estado, vai ter um outro custo instantâneo, e assim por diante. Só que eu não sei o cost to go a partir desses estados, porque eu quero tomar uma ação que seja melhor tanto do ponto de vista instantâneo quanto futuro. Se eu trocar a maneira clássica de representar isso é com tabela. Então eu vou dizer, olha, se eu tomar essa ação, eu vou para esse estado, meu custo instantâneo vai ser de tanto, olhando na tabela qual vai ser o cost to go, eu somo os dois, opa, essa ação então vai dar um custo futuro de tanto. Aquela outra ação vai dar um custo de tanto. Qual foi a ideia do Deep Q Network? Foi dizer, olha, ao invés de representar esse cost to go com uma tabela, eu vou precisar de uma rede neural. Então, eu sei que as minhas ações vão gerar de maneira instantânea, eu sei os meus estados vizinhos, e eu sei o meu cost to go a partir desses vizinhos. Então, eu posso, a partir disso, fazer uma inferência sobre qual a melhor ação para tomar a partir de cada estado. Então, essa é uma maneira de representar essa tabela com uma rede neural. Uma alternativa já é representada com a rede neural direto à própria ação. Então, porque uma outra tabela poderia ser assim: a partir desse estado, a minha melhor ação a tomar é a ação, por exemplo, estado 0.3, 0.2, 1.9, a melhor ação a tomar é ir para a direita. A partir desse, a melhor ação para tomar é ir para a esquerda, e assim por diante. Aqui é uma outra tabela. Então, essas são duas variantes do aprendizado por reforço com redes neurais. Você pode usar a rede neural para representar o cost to go, para representar a ação, ou até para representar os dois. Ok? Mas assim, a ideia é que você substitui um monte de situações que você teria tabelas por redes neurais. Essa que é a ideia. Ok? E aí, no nosso caso, só para fechar esses 2 minutos, como é que a gente vai substituir a tabela por um polinômio? Não lembro se eu botei um slide sobre isso. Os coeficientes são uma analogia aqui com um varal, mas a ideia é que você vai ter uma tabela que vai dizer, aqui eu tenho uma variável aleatória, por exemplo, x, xzinho, probabilidade de x ser igual àquele xzinho, né? Então, por exemplo, xzinho 0, 1 e 2, probabilidade 0.3, 0.2 e 0.5. Essa é uma tabela. O que eu vou fazer? Eu vou converter essa tabela em um polinômio. Qual vai ser o meu polinômio? Eu vou chamar de x de s, porque o meu s vai ser uma variável dummy, que vai ser o seguinte, vai ser igual a 0.3 vezes s elevado a 0, mais 0.2 vezes s, mais 0.5... Professor, Opa! o senhor pode abaixar um pouquinho a câmera? Sim, tá meio ruim de estou ver. fazendo aqui a conversão dessa tabela em um polinômio. Então, esse é o polinômio correspondente a essa tabela, e a gente vai ver que tem várias vantagens de trabalhar com isso, ao invés de trabalhar com isso. Esse que é o tema das próximas aulas, ok? Mostrar as vantagens de se usar isso ao invés de usar aquilo. Opa! Fala, Yuri. Esse slide já está no nosso... Sim, está lá, é a aba slides. Aí tem lá, capítulo 4, aí um dos links que tem lá é exatamente para esses slides. Beleza. Falou. Diego. 0,2 são as variáveis dummy. A variável dummy é S, e aí você fez um polinômio, S elevado a 0, o coeficiente associado aí vai ser 0.3. O coeficiente associado a S elevado a 1, 0.2, o coeficiente associado a S ao quadrado, 0.5. Isso é uma visão alternativa dessa tabela, pode parecer esdrúxula, da onde você tirou essa ideia, mas por incrível que pareça, isso aqui é extremamente útil. E esse capítulo é inteiro sobre isso. Ok? Então tá, pessoal. Então acho que tá bom. A gente continua na próxima. Quem estava online, marca a presença lá online também, ok? Perfeito. Falou, pessoal. Professor, como é que você quer que eu passe a gravação para você? O ideal mesmo seria você já postar no YouTube. Postar Se for no YouTube? possível. Que aí a gente já bota o Tá. link.
É porque, se eu me lembro bem, o YouTube ele tem uma limitação de tamanho de vídeo se você não for verificado. Eu não sou verificado, no caso, nunca postei nada lá. Então, talvez não dê. Tudo Se eu bem. botar num Google Drive e mandar um link pra você, Pode ser, aí eu compartilhar, faço o upload pode sem ser? problema. Sim, Então tá, então Obrigado. vou fazer assim, tá, professor? tá ótimo. Valeu, Lucas. Vou botar o abraço. link lá no Classroom mesmo e... Tá é ótimo. Obrigado. isso, tá bom? Valeu. Então tá, valeu, Até professor. mais. Até mais, tchau, tchau. Tchau. Valeu, professor. Valeu. Até mais, Thales. Deixa eu parar aqui.